para a semana do saco cheio vocês ficarem de boas, tá? Bom, então, como eu falei, nós vamos ver hoje energia em movimento, que é calor e energia interna, unidades de calor, calor específico e calor latente, capacidade térmica e transferência de calor por condução, tá? Transferência de calor por condução, a gente vai ver uma introdução, tá? Porque tem a parte ali de analogia com sistemas térmicos, facilita muito as contas, né? E aí a gente vai fazendo por ele, tá? Acaba sendo melhor. Tá bom? Bom, então vamos lá. Então, como a gente vem falando nas aulas passadas, pessoal, o calor ele acaba sendo uma energia trocada entre corpos, né? E é claro que essa troca de energia só acontece quando existe uma diferença de temperatura, tá? Então, é que nem comecem a pensar nisso como diferença de potencial também, né? E quando eu digo diferença de potencial elétrico, diferença de potencial de energia potencial, a gente pode falar na área da fluidodinâmica. Vocês lembram no semestre passado, né? Que a gente falava lá sobre estática dos fluidos, quando eu tinha um potencial maior por conta de uma altura maior de uma caixa d'água que transferia para outra caixa d'água, né? Coisa do tipo, tá? Então, o calor, pessoal, essa energia, ela só vai fluir entre os corpos se eu realmente tiver uma diferença de potencial entre essas temperaturas, tá? Então, ó, considere dois corpos com temperaturas diferentes, uma maior que a outra, certo? E a partir do momento em que esses dois corpos se tocam, e eu coloquei um ou não aqui entre parênteses, né? Porque às vezes eles podem até não se tocar e a energia vai ser trocada também, né? Que é a troca de calor por convecção, certo? Um processo então de troca de energia vai ser iniciado até que a temperatura dos dois corpos se iguale e aí a gente tem então o que a gente chama de equilíbrio térmico. Beleza? Então perceba, pessoal, que eu só vou ter transferência de calor, né, da energia, calor, se eu tiver diferença de potencial. Sempre isso, tá? E sempre vai fluir do maior para o menor. Isso é uma das leis da termodinâmica, que a gente vai acabar falando no final. Mas isso é uma das leis da termodinâmica. Beleza? Bom, e calor, né? A unidade de medida de calor trocada entre os corpos é uma energia, né? A gente acho que já chegou a conversar sobre isso. É uma energia. E como é uma energia, e nós estamos falando dessa energia no sistema internacional, calor vai ser em joule. Ok? Só que, assim, né, por diversas vezes, aí a gente vê unidade de medida de calor em caloria, ou até em quilocaloria, né? E aí eu coloquei as conversões aqui, que uma caloria, né, acaba sendo 4,1868 joules, certo? E uma quilocaloria acaba sendo 1000 calorias, certo? Então é só você multiplicar isso aqui por 1000. Uma quilocaloria são 4.186 joules, ok? E uma caloria, pessoal, acaba sendo a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura em 1 grau, de 1 grama, né, da água, de 14,15 para 15,5. 14,5 para 15,5, tá? Então, eu tenho a minha água a 14,5, 1 grama de água, né? Eu vou lá e injeto calor, né? Energia naquele 1 grama de água. A energia necessária para elevar a temperatura de 14,5 para 15,5 é 1 caloria. Beleza? Então são só conceitos por enquanto. Tranquilo? Beleza, Eduardo. Pode deixar, tá gravando. Thaís, pensa com carne. Pode deixar, Thaís. Beleza, pessoal? Bom, então, ó, a gente definiu o que é calor. É uma energia, tá? Agora,
Quando a gente fala de energia em um corpo, pessoal, a gente pode ter diversas energias associadas e dentro do corpo, tá? Então eu coloco algumas observações aqui. As partículas de um sistema têm vários tipos de energia e a soma de todas elas é o que nós vamos chamar então de energia interna de um sistema, tá? Para que esse somatório seja calculado, são considerados energia cinética de agitação, potencial de agregação, de ligação e nuclear entre as partículas. Então tem muitas energias envolvidas aí, tá? Nem todas essas energias são térmicas, né? A gente bem pode ver. Essa potencial de agregação eu acho que está mais ligado para a parte de química, né? De ligação nuclear também. Então, ao ser fornecida a um corpo energia térmica, provoca uma variação na energia interna desse corpo. Essa variação é no que se baseia os princípios da termodinâmica, tá? É o que a gente vai falar, mas é um pouquinho mais para o final do curso que eu apresento as leis da termodinâmica. Mas está mais relacionado, pessoal, quando a gente... porque quando a gente estuda a energia interna de um corpo, né, a gente está... isso para o lado da térmica, né, da termodinâmica. A gente está mais preocupado com o nível de agitação dessas moléculas, certo? Mas tem outras energias, foi isso que eu quis dizer, tá? Aqui nos slides. Por enquanto, então, a gente vai ficar interessado nessas energias aí que causam agitações da molécula, né? Nessas energias não, né? Na energia térmica que vai acabar aumentando a energia, a agitação, o nível de agitação das moléculas, certo? Então, se o sistema em que a energia interna está sofrendo variação por um gás perfeito, um gás perfeito, a energia interna vai ser resumida na energia de translação de suas partículas, sendo calculada através da lei de Joule, certo? E a lei de Joule é essa daqui que eu apresento do lado, tá? Onde a energia interna de um gás é dado por 3 dividido por 2 vezes o número de mols do gás, vezes 1R, que é a constante universal dos gases perfeitos, vocês devem lembrar disso, né? E T, que é a temperatura absoluta. E se é absoluta, nós estamos no sistema internacional, ela é medida em Kelvin. Beleza, pessoal? Então, ó, esse cara aqui, essa equação, ela é uma equação de cálculo de energia interna para gases perfeitos, certo? E também ela vai medir o nível de energia total, certo? Então, eu estou considerando lá dentro energia cinética de agitação, que é claro, tem a ver com a temperatura do gás, né? Energia potencial de agregação, de ligação e nuclear dessa partícula aí, ou desse gás, né? A gente não fala só em partícula, porque como tem um número de mols aqui, né? Então, a gente pode considerar uma quantidade razoável de gás aí. Beleza, pessoal? Então, isso daqui é para cálculo de energia interna, certo? Como, por uma determinada massa de gás, N e R vão acabar sendo constantes, a variação da energia interna vai depender da variação da temperatura absoluta do gás, certo? Então, se a gente considerar uma quantidade fixa de gás, de modo que esses dois aqui acabam sendo constantes, né? O que vai alterar a energia interna é esse T aqui, que é a variação de temperatura. Diretão assim. Então, quando houver aumento na temperatura absoluta, vai ocorrer uma variação positiva na energia interna. Vai aumentar o nível de agitação das moléculas, né? Tendo maior agitação das moléculas, eu vou ter maior quantidade de energia cinética aí, né? E por consequência maior calor aí, tá? Então, quando houver diminuição da temperatura absoluta, há uma variação negativa na energia interna, e quando não houver variação na temperatura do gás, a variação da energia interna será igual a zero. Beleza, né? Acho que aqui está tranquilão, né? Sobre a energia interna. Isso daqui eu não cobro muito. Mas eu acho que eu vou tentar achar alguns exercícios sobre isso, tá? Que é algumas coisas mais práticas, tá? Mas eu não cobro muito, tá, pessoal? Isso daqui é mais para o pessoal da química e tal. Mas a gente vai pensar na energia só como calor que está ali dentro do corpo,
Mas só que vocês vão perceber, né, que às vezes pode faltar o que é essa energia interna, né, que a gente está vendo aí, né, na troca de calor, e da onde que vem? Então vem daqui, beleza? Bom, sobre calor e energia interna, tá tranquilo? São conceitos só, hein? Isso daí vocês têm que gravar aí na cabeça, tá? Mas tá tranquilo para vocês? Então, você lembra quando a gente falou sobre gás, né? Expansão, né? Dilatação de gases e líquidos, né? Quando o gás se expande, na verdade, porque a temperatura aumentou, né? Lembra disso? E quando ele se contrai, a temperatura acaba diminuindo. Porque o nível de agitação das moléculas vai... Então, professor, é que nem um desodorante. Que a pressão dele é muito alta lá dentro, e quando a gente aperta, ele se expande e fica mais frio. Isso, ali... Isso, é mais ou menos. É mais ou menos. Lá dentro, se você agitar assim o desodorante, você vai ver que ele está geladinho, né? E é legal essas transformações de estado, né? Por conta de pressão e volume, né? São bacanas e elas são regidas pelas leis que a gente viu na disciplina passada, no semestre passado, né? Você lembra do tal do P vezes T dividido pelo volume, né? Igual a lei geral dos gases lá, né? P vezes V dividido P vezes pressão vezes a temperatura dividido pelo volume inicial é igual a pressão vezes o volume dividido pela temperatura inicial, lembra? É aquilo lá. Transformação adiabática, eu não sei se no desodorante é uma transformação adiabática, porque ela não acaba tendo troca de calor, né? E a principal característica da transformação adiabática é que a gente não tem troca de calor no momento dessa mudança brusca de pressão, tá? Então muda tanto a pressão quanto a temperatura, tá? E aí lá no desodorante acaba acontecendo isso, né? Mas qualquer gás, qualquer líquido, né, que ele tiver sob pressão, se ele é liberado de uma maneira muito rápida, né, dessa pressão, ele vai estar geladinho lá mesmo, é normal, tá? Mas é porque não tem troca de calor na transformação, e é uma transformação diabática, né? Não tem troca de calor porque é muito rápido, não dá para... Eu vou fazer uma experiência com vocês sobre transformação diabática, é bem legal. Se dividiria em trabalho ou energia interna, né? Aí ele fica mais frio e expande-se, pelo que eu me lembro. Nos gases, então, a gente fala de trabalho, né? Eu não sei. Na verdade, a energia que está lá dentro do gás é por conta da agitação das moléculas, né, basicamente. Então, conforme eu aumento minha temperatura ou diminuo, eu altero a minha energia lá, né? Na verdade, ele fica mais frio, se expande. Não, porque quando ele se expande, a pressão acaba aumentando, né? Desculpa, diminuindo. Se ele está numa pressão muito baixa, né? Desculpa, a pressão dentro do tubo de desodorante é mais alta, né? E aí o gás ele busca sempre uma pressão mais baixa. Essa troca de pressão repentina é o tal da transformação adiabática, tá? Mas então, na verdade, ele tá frio lá dentro, viu, Eduardo? Ele fica frio por conta de ser um gás. Ele tá comprimido, ele fica mais frio. Né? É a mesma coisa de você pegar o botijão e balançar. Né? Se você balança e põe a mão nele, você vai ver que fica geladinho. E ele sai gelado também, né? Porque como é uma transformação adiabática, ele não troca calor. Então, você entendeu? Não dá para confundir. Transformação adiabática, a gente já está olhando assim para uma... Tem a transformação de... a gente pode olhar para
alteração de volume e pressão de um gás, né, e ter alteração de temperatura, né? Beleza. Só que em uma transformação adiabática nós não temos troca de calor. Então, né, não dá, né? Beleza? Ficou? Nós acabamos falando a mais, né? Mas beleza. Mas eu acho que ficou claro, deu pra gente conversar. Tá. E aí, pessoal, então, sobre energia, por enquanto, né? É isso que a gente tem que saber, certo? A energia interna de um corpo vai acabar se alterando, né? Por conta da temperatura desse corpo, né? E por conta de algumas outras características desse corpo. Ou desse gás, desse fluido aí. Beleza? Bom, e aí, contextualizada a energia, a gente já pode começar a falar sobre calor, né? A gente já sabe o que é muito bem. E aí, para a água, eu tenho um negócio... Para a água e outros gases, outros líquidos, né? Eu tenho o que a gente chama de calor sensível e calor latente, tá? Isso daqui é bem interessante, né? O conceito de calor sensível e calor latente, pessoal, é aplicado para qualquer material, certo? A gente estuda para a água porque é muito mais fácil a gente ver as transformações da água, né? A gente consegue fazer essas experiências de maneira mais fácil, né? Com a água, do que com outros materiais, por exemplo, aço, coisa do tipo, tá? Mas o exemplo que eu trago para vocês é essa situação aqui, ó. Tome como exemplo, então, um recipiente com água congelada, tá? Que é colocado sobre uma fonte de calor, certo? E um termômetro instalado para medir a temperatura. O termômetro está aqui, ó, no meio do gelo, e aí a gente coloca uma fonte de calor aqui. A gente vai perceber que o termômetro vai marcar 0 graus, ou a temperatura de fusão do gelo, né? Dependendo da região que a gente está na Terra, lá no nível do mar é 0 graus. Esse termômetro vai marcar 0 graus até que todo o bloco se transforme em água no estado líquido. Certo? Então, a esse fenômeno aí, a gente dá o nome de calor latente. Certo? Que é o calor recebido para que algo mude de estado. Então, perceba. Eu estou lá com o meu termômetrinho, imagina que eu estou com o meu termômetrinho no meio de um cubão de gelo assim. Certo? E eu coloco uma fonte de calor aqui, uma chapa esquentando, coisa do tipo, certo? Esse gelo vai começar a derreter. E até que se derreta a última pedrinha de gelo, aquela pedrinha de gelo vai estar a 0 graus. Certo? Então, vocês lembram, né? O gelo começa a derreter, começa a virar água, certo? E até que a última pedrinha de gelo se transforme em água também, líquida, aquilo lá, aquele conjunto vai ficar a 0 graus. Aquele conjunto de gelo com água. Beleza? E isso daí, vamos dizer assim, essa transferência de energia aí para mudança de fase é o que a gente chama de calor latente. Beleza? Ficou claro aí? Ó, então lembra desse conceito. A energia que a gente está fornecendo para o cubo de gelo, para ele transformar de fase, é o calor latente. E o calor latente não tem mudança de temperatura. Ficou claro para vocês? Exatamente. Se ele está só mudando... A água, qualquer material é preguiçoso. Se ele está mudando de estado, ele não vai subir de temperatura, aumentar a temperatura dele nem abaixar. Ele está mudando de estado. Certo? A partir do momento que ele está naquele estado lá e está recebendo energia ainda, aí que ele vai começar a mudar a sua temperatura. Beleza? Então, esse daqui é o calor latente. Mudança de estado, calor latente. Não muda a temperatura. Bom, a partir do momento que eu começo a aquecer... Começo não, né? Continuo aquecendo essa minha água, né? Que se transformou totalmente em água líquida, né? A partir desse momento eu vou começar a ter um aumento de temperatura. Certo? Então, ó,
Inicialmente eu estava com o meu termômetro dentro de um cubo de gelo e coloquei para ele derreter, certo? Até que o último pedacinho de gelo se derreta, eu vou ter uma temperatura de 0 graus Celsius, certo? E aí ele vai fazer toda a mudança de estado físico, de gelo para líquido, sólido para líquido. Ele chegou a ser inteirinho líquido, eu estou aquecendo aquilo lá ainda, a partir do momento que a última pedrinha de gelo se desfez, aí ele vai, está todo líquido, ele vai começar a aumentar a temperatura, certo? Só que, a partir do momento que ele está aumentando a sua temperatura, ele não muda de estado. Ele só vai aumentar a temperatura, variar a temperatura, se ele estiver no mesmo estado. A esse fenômeno nós damos o nome de calor sensível. Calor latente é para mudança de estado. Calor latente é para mudança de estado. Calor sensível é para aumento de temperatura sem mudança de estado. Ok? Ficou claro aí? Ainda olhando para a água, nós temos uma terceira situação. A água líquida começou a aumentar a sua temperatura e começou a chegar a 100 graus Celsius. Na hora que ela chegou a 100 graus Celsius, ela vai começar a se transformar de líquido para gás. E aquela água que está ali se transformando em vapor, ela só vai mudar de temperatura quando ela estiver já toda vaporizada. Enquanto ela estiver dentro da panela fervendo, ela é água líquida. Não vai mudar de estado. E a temperatura... Oh, meu Deus, ela está mudando de estado. Ela não vai mudar a temperatura. Ok? Então nós temos mais uma transformação de fase. E de novo, nós temos calor latente. Beleza? Ficou claro aí? O que é calor latente, o que é calor sensível? Pode cair em alguma prova, hein? Beleza? Isso, pergunta agora, porque, né? Agora que é a aula, né? Não adianta perguntar depois no grupo. Bom. Beleza, então vamos seguir, né? Então olha só, ó, sobre ainda calor sensível e calor latente, considere uma esfera, essa esfera A, né, de ferro, que é aquecida recebendo 220 calorias. A sua temperatura vai se elevar em 20 graus, certo? Outra esfera B, idêntica à primeira, a mesma temperatura inicial, é aquecida por uma fonte de calor mais intensa, recebendo uma quantidade de calor 3 vezes maior, ou seja, 660 calorias. A sua temperatura vai se elevar em 60 graus Celsius. Beleza? Isso daqui já não é mais sobre calor sensível e calor latente. Bom. Não é assim. Nós podemos concluir que as quantidades de calor recebidas, que nós vamos chamar, essa quantidade de calor é o meu Q, recebidas ou cedidas pelo corpo, né? De mesmo material e mesma massa, vão ser diretamente proporcionais às variações de temperatura. Importante vocês lembrarem disso, tá? O mesmo acontece quando há mudança nas massas, né? Ou seja, nós devemos fornecer uma quantidade proporcional de calor para sofrer a mesma variação de temperatura. Então veja, pessoal, que nós temos aqui duas situações, né? Uma situação em que a gente tem energias diferentes sendo fornecidas, né? Então nós estamos colocando mais caloria em uma bolinha do que na outra, tá? E o mesmo vai acontecer nas massas, né? Ou seja, a gente vai precisar fornecer quantidade proporcional de energia para ter a mesma variação de temperatura em corpos de massas diferentes, tá? Então, se essa bolinha tiver massa maior que essa, eu vou ter que fornecer maior energia aqui para que as duas cheguem numa mesma temperatura. Ok? Bom, então a gente pode concluir que a quantidade de calor, que é o nosso Q, recebida ou cedida por um corpo,
vai ser diretamente proporcional à massa e à variação de temperatura sofrida pelo corpo, certo? Aí a gente chega nessa equação que o calor de um corpo, né, é dado por esse C, certo? Que é uma constante do próprio material, tá? Vezes a massa, vezes a variação de temperatura, certo? Essa equação aqui, pessoal, é a equação conhecida como fundamental da calorimetria, ok? E esse coeficiente de proporcionalidade C é uma característica do material que constitui o corpo, denominada, né, calor específico. Beleza? No sistema internacional, ela é quilocaloria por grama grau Celsius. Tranquilo? Para vocês ficou claro aí? Acho que sim, né? Ó, isso daqui está no lugar errado. Eu acho que deve ter puxado. Está no lugar errado. Aqui, pessoal, desculpa, eu devo ter puxado para baixo esse gráfico final que eu estava fazendo, tá? Esse daqui é o gráfico de calor específico, calor latente, né? Mudança de temperatura da água, tá? Nessa temperatura aqui nós temos sólido, né? Vai aumentar, na verdade aqui, né? A temperatura de fusão vai continuar nessa mesma temperatura enquanto eu estiver trocando de fase. Mudou de fase, eu tenho aumento de temperatura, né? A partir do momento que eu tenho aumento de temperatura, eu consigo deixar a temperatura... Oh, meu Deus do céu, hoje está fogo, hein? Não tem mudança de temperatura se eu não tenho mudança de fase. Se eu tenho mudança de fase. A partir do momento que mudou de fase, eu vou ter aumento de temperatura, certo? Aumentou a temperatura a ponto de acontecer a mudança de fase. Então, a temperatura vai se manter. A partir do momento que eu estou tendo mudança de fase, né, que eu já tenho toda a mudança de fase, eu vou começar a ter aumento de temperatura. É isso. Desculpa, eu coloquei no lugar errado. Tá? Bom, essa é a equação fundamental da calorimetria, certo? O que dá a possibilidade da gente... Isso dá... Eu escrevi errado. O que já dá a possibilidade da gente... Peraí, tá? Eu me confundi nos slides aqui. Aí. Isso aqui já é a capacidade térmica de um corpo, tá? Já dá a possibilidade da gente, pessoal, ir para essa outra equação, tá? Então considere que a temperatura de um corpo... considere que a temperatura de um corpo sofre uma variação de temperatura ΔT, certo? Ao receber uma certa quantidade de calor. Então define-se capacidade térmica C. Ó, não confunda, tá? O C maiúsculo é capacidade térmica e o C minúsculo aqui, ó, é o calor específico, certo? Bom, define-se como capacidade térmica desse corpo a grandeza dada pela equação abaixo aqui, né? E capacidade térmica, pessoal, acaba por representar numericamente a quantidade de calor que o corpo deve trocar para sofrer uma variação unitária de temperatura. Por isso que ela é dada por Q, né, que é o calor, dividido por ΔT. Ok? E C aqui também, ó, pode ser substituído por massa vezes o calor específico do material. Tranquilo? E se vocês perceberem, né, capacidade térmica de um corpo derivou dessa equação, né, que é a equação fundamental da calorimetria. A gente só deu um nome para essas duas variáveis aqui, né, que são do material, a massa e o calor específico, pegou esse cara e jogou para lá, que estava multiplicando, jogou para lá dividindo. Então a gente já sabe, né, que a capacidade de um corpo, né, que é esse Czão aqui, que é dado por Q sobre ΔT, é característica desse próprio corpo, tá? Porque depende de uma característica intrínseca dele, que é o calor específico.
Tranquilo? Ficou beleza aí para vocês? Aqui? Bom, então guardem isso, né? Que essa grandeza está relacionada com a capacidade de um corpo em receber ou fornecer calor em função de uma dada variação na temperatura. Ok? Então, a gente vai perceber que metais têm uma capacidade térmica maior do que materiais isolantes, por exemplo, né? E isso acaba por ser uma característica do corpo, ou do material aí. Tranquilos? Tranquilo aí, né? Bom, até aqui, pessoal, a gente estava olhando para o calor para entender o que ele é, do que ele depende, como que ele está dentro do corpo ali, como que ele vai ser transferido depois, né? Mas a gente conversou até agora sobre o calor armazenadinho ali dentro do corpo, ok? Bom, daqui para frente nós vamos começar a falar de troca de calor, tá? Quando dois corpos então são inseridos em um ambiente termicamente isolado, estes corpos não trocam calor com o ambiente. Quando eu falo ambiente termicamente isolado, pensem no ambiente sem a presença de ar, tá? E só vai haver troca de calor quando eu colocar os dois corpos um do lado do outro, tá? Desconsidera também a troca de calor por radiação. Essa situação aqui você tem que desconsiderar a troca de calor por radiação também. Então, ó, se a temperatura de um corpo é maior que a do outro, vai haver transferência de calor do primeiro para o segundo até que se estabeleça o equilíbrio térmico, tá? Isso se a gente pensar nos dois corpos separados, um com temperatura maior, essa situação aqui, ó. Um com temperatura maior, outro com temperatura menor no ambiente isolado termicamente, que é quase impossível, né? Porque esse cara aqui vai irradiar, vai ter radiação de energia térmica, né? Que a gente vai estudar também, e aí vai acabar trocando calor com esse cara. Mas pensem que não. Pensem que nós temos um bloquinho com maior temperatura e outro com menor, e eles só vão trocar calor na hora que se juntar. Ok? Bom, como não há outros corpos trocando calor, se o corpo de maior temperatura perder 50 calorias, o corpo de menor temperatura vai ganhar 50 calorias num determinado espaço de tempo. Certo? Vai ser sempre assim, tá, pessoal? Então a gente pode enunciar o princípio geral que descreve as trocas de calor como: se dois ou mais corpos trocam calor entre si, a soma algébrica das quantidades de calor trocada pelos corpos até o estabelecimento do equilíbrio térmico é nula. Concordam comigo? Com o que eu escrevi aqui? É real. É real. Acontece isso, tem que acontecer. Não, tem que acontecer. Eu falo assim, situações ideais, para a gente pensar no problema de maneira pequenininha, né? Porque quando a gente tem uma situação real, Eduardo, a gente tem, por exemplo, um corpo a 100 graus Celsius. Esse corpo, ele está trocando calor com todos os corpos que estão à volta dele, né? E a gente vai estudar isso por convecção, por condução, porque às vezes ele está em cima de uma mesa, né? Se ele tem contato com outro material sólido, ele está trocando calor por condução, né? Ele tem troca de calor por radiação, tá? Então, assim, quando a gente fala nesse ambiente termicamente isolado, é bem difícil, né, da gente ter essa situação. Não tem essa situação. Porque não dá para isolar termicamente e estudar cada um dos fenômenos acontecendo, os fenômenos de troca de calor acontecendo separadamente. Eles sempre vão acontecer junto. A gente tem que estudar separado, não tem jeito, né? Mas é o que acontece no dia a dia. Ok? E isso daqui, vocês concordam? Se dois ou mais corpos trocam calor entre si,
A soma algébrica das quantidades de calor trocadas pelos corpos até o estabelecimento do equilíbrio térmico é nula. É nula? A soma algébrica... então, se é nulo, não trocou calor, como é que... Alguém sabe me falar se está certo isso? É isso mesmo? Certo vai estar, né? Porque eu coloquei no slide para vocês estudarem depois. Isso daí que seria que um corpo ele perde calor e essa quantidade perdida vai para um outro corpo. Isso, né? E é claro, isso a gente considerando mais uma vez falando, né? Os dois corpos em um ambiente termicamente isolado. Se a gente tiver a situação que o Eduardo sugeriu aí, né? Do dia a dia, é claro que todos os corpos que estiverem em volta, né, vão também trocar calor, tá? Mas vamos pensar em situações um pouco menores. Então, beleza, né? Então, o Eduardo bem falou aí, né, que se um corpo estiver recebendo, o outro vai estar transmitindo esse calor, né, essa energia térmica, e aí vai ter equilíbrio. Então, a troca de calor acaba a soma algébrica acaba sendo nula, porque a quantidade de calor que um forneceu, o outro recebeu. Beleza? Bom, e aí, pessoal, isso já abre espaço para a gente começar a estudar os mecanismos de transferência de calor. Tá? Hoje eu vou começar ali com a lei de Fourier, que vai nos ajudar muito ali com troca de calor por condução. Certo? A lei de Fourier, então, ela foi desenvolvida a partir da observação dos fenômenos da natureza em experimento. Claro, ganhou o nome do autor, né, o Fourier. Certo? Então, considere essa situação aqui, pessoal. Ó. A transferência de calor através de uma barra de ferro com as extremidades aquecidas e com área lateral isolada termicamente. Tá? Isso daqui, ó, podem pensar numa barrinha, por exemplo, de ferro. Pega uma barra de ferro e passa lã aqui em volta, ó, um material bem isolante térmico, tá? Se você começar a aquecer essa ponta aqui, ó, a ponta de lá vai ser aquecida também, certo? É claro, vai ter uma hora que eles vão chegar em equilíbrio térmico, né? Que eu vou tendo condução de calor dessa ponta da barra para essa, e eles tendem a chegar a um equilíbrio térmico. Isso considerando que as laterais aqui estão isoladas termicamente. Beleza? Esse foi o experimento proposto por Fourier. Ok? Ficou claro aí? Até aqui tá claro? Acho que tá, né? Então percebam, pessoal, que essa transferência de calor só vai acontecer por conta dessa variação da temperatura. Ó, tá até aqui na imagem, ó. Tem uma variação da temperatura. Então eu vou ter uma transferência de calor aqui. Quer dizer, um fluxo de calor vai acontecer por conta dessa diferença de potencial térmico. E essa transferência de calor vai acontecer num dado ΔX, quer dizer, num comprimento de barra. Beleza? Essa é a lei aí que vai nos respaldar para a gente estudar condução térmica. Ok? Bom, então olha só, né? O Fourier lá fazendo seu experimentinho com barra de ferro e tudo mais, ele chegou numa conclusão, né? Variando a área da seção da barra, a diferença de temperatura e a distância entre as extremidades vai acabar chegando em uma relação de proporcionalidade, tá? A gente vai perceber que o fluxo de calor é proporcional à área vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura no comprimento da barra, tá? O fluxo de calor é proporcional à área vezes a variação de temperatura no comprimento total da barra. Ok? Bom, então a gente vai acabar percebendo, pessoal, que a proporcionalidade pode ser convertida para uma igualdade, só que a gente tem que ter um coeficiente de proporcionalidade, certo? Então a quantidade de calor transferida por condução a uma unidade de tempo
em um material é igual ao produto das seguintes quantidades. Tá? O Q ponto, que é o nosso fluxo de calor, vai ser igual, então, a um menos K. Eu vou explicar por que tem esse menos aqui. Menos K vezes a área vezes um dt dx. Isso daqui é derivada. É a variação da temperatura no comprimento da barra. Certo? Eu coloco aqui cada uma. Ó, razão da variação de temperatura em função do comprimento da barra. Ok? Bom, o sinal negativo da equação, pessoal, vem por conta da direção do aumento da distância x. Oh. Ricardo Olivoto. Saiu. Vem por conta, pessoal, da variação do comprimento em função da variação de temperatura. Porque acontece o seguinte, ó. Aqui desse lado da barra, suponha que, se a gente for medir a barra, a gente vai sair daqui e medir para a direita, beleza? Só que aqui nós temos uma temperatura maior. Então, eu falo que no meu ponto zero da barra, eu tenho a maior temperatura. Conforme eu vou aumentando aqui, ó, como se fosse uma trena, né? Conforme eu vou correndo por essa barra, eu vou aumentando a medida aqui que eu estou medindo, né, do comprimento, só que eu vou ter uma diminuição da temperatura. Por isso que acaba aparecendo aquele sinal negativo. Porque o gradiente de temperatura acaba sendo contrário ao comprimento da barra. Certo, pessoal? Só que isso a gente consegue mudar nas equações, né? Só mudando o sentido lá do ΔT, que eu vou mostrar para vocês. Vai ficar uma temperatura maior menos a menor, né? E aí o sinal negativo acaba ficando lá dentro, tá? Por isso que só aparece aqui, tá? Depois esse sinal aqui vai acabar saindo, mas depois que a gente tratar esse dt dx aqui. Tudo bem, pessoal? Ficou claro aí? Então a lei de Fourier, ela pode ser aplicada para diversas situações e não só em uma barra. Pode ser aplicada também em uma parede, tá? Porque a gente está em uma parede porque a gente está considerando a área também, tá? Então, ó, em uma parede nós vamos perceber que nós temos uma área da parede e o comprimento dela que nós vamos chamar de L aí. Tranquilo? Bom, aplicando a lei de Fourier aí, a gente tem, né, Q ponto igual a menos K vezes A dt dx. A gente fazendo um tratamento aqui, né, colocando uma variação aqui e aqui, é como se a gente tivesse integrado, tá? Eu passo direto isso, mas a gente integra o Q, vai ficar em função de dx, e integra o dt, que a gente consegue eliminar o dx aqui, como se fosse isso. Certo? Olha lá, tá lá, ó. Tá vendo? E se a gente integra esses caras aqui no comprimento, que é de 0 até L, a gente vai perceber aqui que o dt, ele vai acabar sendo, né, os limites de integração aqui vão ser da menor temperatura para a maior temperatura. Eu coloco isso, pessoal, mas não se preocupem, tá? Depois vocês vão, quando vocês verem em cálculo, vocês vão se ambientar um pouco mais. Eu gosto de colocar para depois vocês lembrarem. Ah, olha só, aquela coisa lá que o Raul falou. Então, ó, nessa figura abaixo aí, nós vemos que a face interna x0, a temperatura é T1. E na face externa, que é igual a x, a temperatura acaba sendo T2. Certo? Para transferência de calor em regime permanente, o calor transferido não varia com o tempo. Então, para a área transversal da parede e para a condutividade térmica constantes, a integração da equação vista anteriormente vai ficar assim, tá? Então, olha só, como o Q ponto acabou sendo constante, ele sai, eu vou integrar dx entre 0 e L, né? Porque é o comprimento x aqui, então eu tenho que ir do ponto inicial até o ponto final, e estou integrando o dt da maior temperatura para a menor temperatura. Tranquilo? Não é tranquilo, tá? Mas
Beleza? Isso porque a transferência de calor por condução demora um certo tempo. Isso. Mas a gente não vai considerar tempo aqui, tá? Por enquanto não. Tá? Vocês estão vendo que nós não estamos considerando o tempo aqui. Certo? Ó, até aqui eu coloco, ó. Para transferência de calor em regime permanente, o calor transferido não varia com o tempo. Regime permanente, pessoal, quer dizer que vai ficar transferindo calor eternamente aqui, considerando que essas temperaturas aqui não se alterem. É isso. Beleza? E aí, né, a gente tratando essa integração aqui, ó, na hora que a gente integra esse dx, integra esse dt, nós vamos acabar tendo um Q ponto vezes L menos L0 igual ao menos K vezes A, T2 menos T1, por conta dessas variáveis de integração aqui, ó. Eu tenho que pegar a de cima menos a de baixo aqui. Beleza? Por isso que aparece um T2 menos T1 aqui. L menos 0 vai ficar L mesmo. Eu passando esse L que está multiplicando para o outro lado dividindo, eu vou ter que o Q ponto é menos K vezes A dividido por L vezes ΔT. Tranquilo? Beleza, né? Por enquanto. Bom, desse modo, pessoal, a gente acabou chegando numa equação de condução de calor em parede plana, tá? Na próxima semana a gente vai fazer, não sei se na próxima semana ou depois da prova, né? A gente vai fazer analogia com sistemas elétricos e aí que a gente vai começar a fazer exercícios. Mas aí eu pego esse conceito aqui e reviso ele quando a gente for fazer isso, tá? Então, pessoal, ó, para resumir a lei de Fourier aqui, né, e como que a gente vai acabar usando ela, a gente vai perceber que se a gente quer reduzir o Q ponto, ou seja, reduzir o fluxo de calor, a gente tem algumas coisas que a gente tem que ver. A gente pode reduzir o K, certo? Que é a condutividade térmica do material. Tá? A gente pode reduzir o K trocando uma parede, né? Ou trocando o material da parede por outro de menor condutividade térmica. A gente pode reduzir a área, né? Porque a área aqui, ó, ela está multiplicando e ela é diretamente proporcional ao Q ponto, tá vendo? Ó? Então a gente tem que reduzir a área para diminuir a taxa de transferência de calor, né? O fluxo de calor. A gente pode aumentar a espessura da parede, porque ela é inversamente proporcional ao nosso fluxo de calor. E a gente pode também reduzir a variação de temperatura, ou reduzir a temperatura interna do forno. Eu considerei aqui um forno, ok? Desse jeito, pessoal, a gente consegue mexer com a equação e alterar, né? Ver como a gente quer aí a nossa taxa de transferência de calor. E para que isso é importante? Vamos supor que vocês têm uma situação assim, que vocês querem, sei lá, melhorar a eficiência do teu ar-condicionado, deixar o ambiente mais geladinho por mais tempo depois que você desligou o teu ar-condicionado, tá? Você consegue fazer isso mexendo nessas características, né? A gente vai perceber, quando a gente estiver falando também de transferência de calor por condução, com analogia com sistemas elétricos e também condução, vocês vão perceber que a gente pode mudar essas variáveis como a espessura da parede, que está trocando calor, a área. A gente pode mudar essas variáveis para diminuir esse fluxo de calor e aumentar a eficiência dessa troca de calor, né? Ou não a eficiência da troca de calor, na verdade, né? Mas diminuir esse Q ponto aí para que o calor não entre ou não saia. Conseguiram entender o que eu quis dizer? No caso da menor temperatura ao longo da distância x, eu digo. Isso. Conseguiram pegar a ideia, pessoal? Quando a gente fizer uns exercícios, eu acho que vai acabar ficando até um pouco mais claro, tá? Mas, por enquanto, eu acho que é bom a gente não fazer. Vamos fazer exercícios quando eu já passar a analogia com sistemas elétricos. Aí vocês vão ver, aí na próxima aula eu faço um exercício sem considerar sistemas elétricos
e um outro exercício considerando sistemas elétricos. Ok? Ou vocês querem que eu já faça um exercício para ficar mais claro desse daqui? Se quiser eu posso fazer também. Se vocês mandarem. Não? Hoje os demais estão meio... Os demais estão meio mortos hoje, né? Estão meio mortos. Os demais estão mortinho da Silva. Não é demais. Tá louco, cara. Aqui então, ó... desculpa, tá, pessoal? Esse cara aqui, por conta dessa mudança aqui, ele acaba até saindo depois. Pode gravar assim. Por conta dessa mudança aqui, ó, ele acaba saindo. Porque o T1 aqui ela é a maior temperatura, né? E a gente inverteu. Aí vai, na hora de fazer as contas, acaba invertendo. Aí fica Q vezes A dividido por ΔT. Ok? E aí? Muito calor, tá calor. Bom, então na próxima aula a gente faz exercício e faz analogia com sistemas elétricos também. E aí a gente vê a comparação com os dois. Então acho que fica melhor, né? Porque senão não vai pegar. Então hoje, pessoal, ó, o que eu tinha para passar era puramente conceitual, tá? Lembrem dessa equação que a gente vai usar por uns dias aí, tá? A equação aí que vem da lei de Fourier, certo? E lembrem aí também, né, das características de calor de um corpo, como que ele armazena o calor, o que é calor específico, o que é calor latente, o que é calor sensível. Tem diferença entre esses caras aí, tá? Que pode ser que vocês precisem. Beleza, pessoal? Por enquanto ficou alguma dúvida? Não? Acho que não. O pessoal hoje tá que tá. O pessoal hoje tá parado. Então, beleza. Então, se ninguém tem dúvidas, terminamos por aqui. É bacana. É mais legal quando a gente começa a fazer as contas. É mais legal ainda. Eu tenho uns exercícios bem bacanas aqui de transferência de calor. Vocês vão gostar. Vocês vão achar interessante. Bom, pessoal, então, se ninguém tem dúvidas, ficamos por aqui. Na semana que vem a gente... tem que ter conta, Rafael. Não tem jeito. Não tem jeito, hein? Tá bom? Na semana que vem a gente trata um pouco melhor sobre o assunto. Eu vou ver na semana que vem. Eu não sei se eu vou dar já esse conteúdo ou deixar para depois do... Caso de ebulitor elétrico. Tem situações bem bacanas, né, de transferência de calor. Na semana que vem, eu não sei, eu não estou querendo passar esse conteúdo, eu acho que vou fazer uma revisão com vocês, passar os exercícios e para a gente fazer a prova e aí vocês descansarem na semana do saco cheio. Beleza? Então tá, pessoal.